Paz do Senhor, irmãos. Amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo número 2. O pessoal que está lá na galeria, ou como a pastora gosta de chamar, a sala VIP. Essa semana nós vamos colocar um ar-condicionado aí, viu? Mas só vai ser liberado para subir depois de que encher aqui embaixo. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo 2. A todos quantos estão aqui, Deus abençoe. Hoje nós temos conosco aqui o pastor Marcelo Assis, lá na sala VIP também. Está aqui fazendo alguns exames, mas já amanhã já está voltando para Goiânia. Deus abençoe o Senhor, toda a sua casa, tudo quanto aquilo Deus ainda há de fazer. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Eu gostaria que você repetisse comigo esse texto poderoso. No 3, todos juntos, numa só voz. 1, 2, 3. Agora só para quem não falou. No 3, vai. 1, 2, 3. Amém. Irmãos, eu gostaria da sua atenção, por favor, porque hoje eu vou pedir a gente para orar um pouco mais. Quem é que gosta de orar? Para quem não sabe, para os eruditos, os homens que gostam de interpretar a Bíblia, muitos pensam que o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de interpretação, e na verdade não é. Alguns pensam que é Obadias, Oséias, Miqueias, mas na realidade, para os eruditos, o livro mais difícil de interpretação é o livro do profeta Ezequiel. E por quê? Porque ele é um livro totalmente alegórico, quase na sua totalidade. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita de 3 formas: literária, simbólica e alegórica. Então, o livro do profeta Joel é praticamente o livro todo alegórico, e por isso a sua dificuldade de interpretação. Então é considerado um dos livros mais difíceis de interpretação. E nesse texto, eu estava estudando ele essa semana, é um texto poderoso que a gente podia ir por vários caminhos neles aqui. Para você ter uma ideia, nós podemos aqui, nesse texto, ver o GPS de Deus. O GPS de... Bota esse texto para mim, por favor, de novo no telão para a gente acompanhar. Gostaria que você acompanhasse no telão para a gente. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo 2. Coloca no telão para a gente. Quem está lá em cima? Não é o Rafa. Bota para mim. Vou precisar de ajuda, hein? Vamos lá, esse livro 10, versículo 2. Me ajuda. 10, versículo 2. Então o Senhor disse ao homem. Esse texto já começa como? Então o Senhor disse. Então o Senhor falou. Já começa com Deus. E essa é a expectativa do culto. É que Deus fale. Aprenda uma coisa: quando você sai da sua casa, tem que ter 2 objetivos. Primeiro, adorá-lo. E segundo, ouvir a sua voz. Se isso não vem no seu coração, não tem razão para você estar aqui. Então você veio hoje aqui para adorá-lo e para ouvir a sua voz. E eu tenho um recado para quem veio aqui adorar e para quem veio ouvir a voz de Deus. Deus abriu esse culto falando, está falando e vai terminar falando. Porque coisa boa quando você sai de uma reunião como essa e nós temos a certeza que Deus falou conosco.
Aí você compartilha com o irmão do lado, diga assim: rapaz, como Deus falou comigo. O outro diz assim: Deus também falou comigo. Então essa é a expectativa de toda a nossa reunião. Eu oro por isso, eu clamo por isso, que esse ambiente seja um ambiente de adoração e um ambiente onde a voz de Deus ecoa, não só sobre todos nós que estamos aqui, mas aqueles que estão ouvindo pela internet, assistindo em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, que eles entendam que nesse altar a voz de Deus está ecoando. É o objetivo da nossa oração. E diz aí o texto, acompanhe por favor. E falou a um homem vestido de linho, Deus falou. Olha o GPS de Deus aí, dizendo: vai, diga comigo, vai. Isso é uma proclamação. Por entre as rodas, isso é direção. Até debaixo do querubim, uma posição de observação e orientação. Enche as mãos, uma ação de brasas acesa. Atenção, é acesa. Dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Aplicação. E ele entrou na minha vista, uma definição. Está aí o GPS de Deus. Deus sempre vai trabalhar com uma proclamação, uma direção, uma posição, uma ação, uma atenção, uma aplicação e uma definição. Está aí o GPS de Deus para você. Pastor, eu quero entender as coisas de Deus. Esse é o GPS dele. Ou se todos nós pudéssemos andar nesse GPS, nessa direção. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos nós temos uma proclamação. Todos nós temos que ter uma direção. Todos nós temos que ter uma posição de observação e de orientação. Todos nós temos que estar debaixo de uma ação, uma atenção, uma aplicação e uma definição. Isso é o que Deus tem desenhado e preparado para o seu povo na face da terra. Um GPS de Deus. Mas esse texto que nós lemos, não tem como a gente entrar na interpretação dele. Como eu disse, é muito difícil, vai por vários caminhos. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas. Alguns interpretam, dizem que esse aqui são as alianças. Até debaixo do querubim, porque tem que estar debaixo, sinal de humilhação, sinal de reverência a ele. E enche as mãos de brasas acesas. A ordem de Deus é para que enchesse as mãos sobre as brasas acesas. Uma coisa me chama nesse texto, brasas acesas. Por quê? Porque é o único texto na Bíblia que faz referência literalmente ao povo de Israel como brasas acesas. Existe outro texto, se puder me ajudar aí, que eu pedi ajuda lá porque vou correndo hoje. Olha, analisa um texto comigo, como é que a Bíblia fala sobre brasas acesas. Salmos, número 140, no verso 10. Salmo não tem capítulo nem versículo. Salmo de número 40, verso de número 10. Coloca no telão para a gente. Cadê? Salmo de número 40, verso 10. Deixa eu abrir na minha Bíblia mesmo, que o computador hoje está meio jocobeba, como diz meu filho Natan. Não esconde a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não esconda da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Salmo 140, você botou 40. 140 verso 10, por favor. 140 verso 10. É o computador, Rafa? O que houve? E já querem outro novo, irmãos. Esse dia chegaram para mim: nós queremos um da Apple. Eu disse: o que é isso? Aquele que tem a maçã mordida. Eu falei: já está mordida, está faltando alguma coisa. Não é bom, não é bom. Não é bom, está faltando alguma coisa. Caiam sobre eles as brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não se torne a levantar. Aí a brasa é justiça. Provérbios capítulo de número 25, verso 21. Manda para mim Provérbios capítulo 25. É bom você também abrindo já para pregar, já costume, viu? Ficar craque na Bíblia, viu? Já fica craque. Provérbios capítulo 25, versículo 21. Também estes são provérbios de Salomão, os 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer,
E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Olha o próximo versículo. Próximo. Isso, devagarzinho vai. Porque assim amontoarás brasas sobre a tua, e o Senhor te retribuirá. Então brasa aí está semelhante ao quê? Galardão, favor de Deus. Se der, Cantares, capítulo de número 8, verso de número 6. Não deu o varão. Provérbios capítulo 8, versículo 6. Cantares, perdão. É que Provérbios, Cantares 8, 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. O amor é forte como a morte. É duro como sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veemente labaredas. Brasa aqui está falando do amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem dentro do matrimônio. Isaías capítulo 6, versículo 6, é um texto que você conhece muito bem, que os serafins voou até o seu trono, debaixo do trono, pregou a brasa e veio até Isaías, tocou nos seus lábios, e o seu pecado foi apagado e tirado a sua iniquidade. Isso quer dizer brasas como purificação. Brasas como purificação. Você que vê que vários textos estão relacionados a juízo de Deus, a galardão, ao amor de um homem para a mulher, de uma mulher para com Deus, do matrimônio, de purificação. Mas somente nesse texto que nós lemos aí, é literário acerca do povo de Israel. Deus compara o povo de Israel como uma brasa acesa. A minha pergunta hoje para você é: você é brasa acesa? O meu tema hoje está aqui. Coloca para mim, Rafa, por favor. O tema é a Bruna que está lá, perdão. Bruna, coloca para mim o tema, por favor. Olha o tema: Brasil, brasas acesa. Repita comigo esse tema, por favor. 1, 2, 3. No final você vai entender porque eu botei Brasil, brasas acesa. Eu quero hoje trazer para vocês aqui, porque antes de se tornar brasa, antes era o carvão, e do carvão virou brasa. Esse dia eu estava estudando sobre 5 tipos de carvão, que reflete na realidade a nossa sensibilidade ao toque do Senhor, ou a sua presença, ou a unção que é liberada no ambiente. 5 tipos de carvão. Primeiro é turfa, hulha, antracito, liito e grafito. Esses 5 tipos de carvão, na verdade, revela a nossa sensibilidade diante dele. O primeiro, coloca para mim, por favor, o primeiro, turfa, diga turfa. Turfa é um carvão mineral. A turfa, perdão, é o carvão vegetal. Esse tipo de carvão pega fogo rápido demais. O carvão turfa é um carvão tão sensível que ele pega fogo rápido demais. Vê se essa é a sua característica. Deixa eu olhar aqui. Porque tem gente, irmãos, que pega até fogo, mas demora, dá um trabalho. Quando ele pega o fogo, já é na bênção apostólica, graça e paz. E acabou. Demora, irmãos. Esse dia eu estava viajando com a pastora e a gente ficou uns dias descansando, e não foi descanso, como a gente trabalhou, né? E
Nós compramos, eu fiz um churrasco para ela. Passei no supermercado e vi lá uma carne do jeito que ela gosta. 5% de carne, 95% de gordura. E tem que só botar, pronto. Só esquentou, que ela sangrando um pouquinho do jeito que ela gosta. E eu comprei. E comprei também um saco de carvão. Novo. E quando eu fui botá-la no fogo para fazer um churrasco para ela, ela gritou: amor, já tem um aqui na casa aqui. Tem meio saco aqui. Começou nós dois, precisa abrir um saco. Se tu fazer só metade, eu fui pegar. E quando eu peguei, estava debaixo da pia e caiu uma águazinha. Só que a gente não tinha visto. Eu botei na brasa. Irmão, mas eu gastei mais tempo tentando acender aquele carvão do que realmente assando a carne. Que raiva que dá. Você luta, bota tudo. Você gasta 1 litro de álcool e o miserável não quer acender de jeito nenhum. E aquele carvão. Infelizmente existem pessoas assim no reino de Deus. Eu sei que eu estou falando aqui de maneira alegórica, mas essa é a realidade de muitas pessoas. Demora a pegar fogo demais. Tu tem que fazer isso aqui, irmão. A pastora usa óleo ungido, espada, ato profético, quebra vaso, quebra tudo no domingo. Para quem sabe do ECAD, na última administração que a pessoa acende. Olha para o teu irmão, ver se é aquele que pega fogo rápido demais. Vamos ver. Irmão, você já estudou um pouquinho sobre, se não fala a memória, os lateins, que são os salmos? A maioria dos salmos era escrito nos degraus do templo. Vou repetir, por isso que era chamado Salmo dos Degraus, porque ele não era feito dentro do templo. A maioria deles era feito na escada. Por quê? Porque a fome, a sede de estar na presença era tão tremenda que já na escada o Espírito Santo de Deus vinha e inspirava ele. A gente precisa voltar ao tempo. Eu lembro uma certa vez que a gente estava aqui numa conferência de adoração. Uma conferência de adoração. E a gente preparou o cavode aqui antes. Irmão, imagine a presença. O cantor da noite era o Cacá Pires. O Cacá Pires disse que quando ele saiu, aliás, ele saiu da estrada principal aqui, que entrou nessas ruas, ele começou a sentir a presença de Deus. E quanto mais ele aproximava da igreja, ele sentiu. Irmãos, ele saiu, ele largou, quem estava aqui na portaria sabe, ele largou o carro na porta da igreja, ligado, de porta aberta, ele saiu e deixou o carro lá, fechou a rua toda. Não sei como é que tiraram o carro dele. Ele subiu direto para o altar, pegou o microfone, não sei como tinha o microfone faltando naquela época, e ele começou a cantar com a gente aqui. Aquele dia a gente não conseguiu fazer mais nada. Mais nada. Foi só adoração e Deus visitou essa igreja de uma forma tão poderosa. É porque aquela noite nós estávamos tão sensíveis que o fogo pegou rápido demais. Segundo para mim, coloca por favor. Ulhar é carvão mineral, agora sim. E é difícil de acender. Mas quando acende, é difícil de apagar. Tem gente que dá um trabalho, irmãos. Dá um trabalho. Mas é muito trabalho. É muito carrapicho para tirar. É um trabalho, mas um trabalho. Mas também quando ele acende, é difícil de apagar. Levante a sua mão, bata no seu peito, diga: eu posso até ser difícil de acender, mas quando o fogo acender, vai ser difícil apagar. Pedro deu um trabalho para acender, irmão.
Pedro deu um trabalho para acender, mas quando acendeu, nem a morte o apagou. Paulo deu um trabalho, irmão. Foi necessário Cristo aparecer para ele. Foi necessário 3 dias na escuridão. Foi necessário Anani ir lá colocar a mão na cabeça dele. Mas quando ele acendeu, nem a morte o apagou. Eu posso até dar um trabalho para acender, mas quando acender vai ser difícil de apagar. Terceira sensibilidade, ou característica da sensibilidade, é o antracito. Repita comigo, antracito. Antracito é o terceiro, está lá. Cadê o terceiro? Pode colocar para mim o terceiro. É o antracito. É o resto do carvão. É aquele carvão que é quebradinho, quebradinho, quebradinho. É quase pó. É aquele pedaço, pedacinho, pedacinho. Aquele restinho que fica no final do saco de carvão. Esse é o antracito. Ele é quebradinho, quebradinho. É considerado como o resto do carvão. Mas também até o antracito também acende. Isso são aquelas pessoas que se sentem o resto. Aquelas pessoas que têm aquela mania de dizer assim, ó, ninguém me vê, ninguém me chama, como se alguém fosse chamar. Um dia uma pessoa falou assim, pastor, eu estou esperando o senhor me chamar. Eu disse, eu não sou Deus, irmão. Eu sou pastor. Eu só entrego o rolo que Deus está te chamando. Eu só sou o porta-voz. Ele falou, me usou para te dizer que está te chamando. Então está me esperando eu te chamar? Não, eu posso falar que Ele está te chamando. Mas são aquelas pessoas que gostam de sentar nos últimos lugares, não propriamente ditos. Aquele que gosta de ficar escondidinho. Aquele que se acha incapaz. Aquele que se acha que não está pronto, que não está preparado, que não é nem digno de estar na presença. Acha o coitadinho, o miserável, o esquecido, abandonados. Mas esses também podem se acender. Você pode estar aqui, pensar que a idade já chegou, pensar que ninguém tem nada com você, mas a questão é que Deus também quer fazer de você uma brasa acesa. Pastor, eu sou muito tímido. Pastor, eu sou muito envergonhado. Pastor, eu tenho vergonha. Pastor, os meus pecados são terríveis. Um dia eu vi alguém jogar na cara de alguém o seu passado. E a resposta para aquela pessoa foi uma: eu posso até ser o sujo que se limpou, mas eu já não sou mais o limpo que se sujou. Então você pode achar que os seus pecados são terríveis. O que você fez foi terrível, foi gravíssimo o que você fez, e você está escondido, anulando-se a si mesmo, achando que a idade já chegou, achando que não tem mais jeito para você, achando que você é uma pessoa difícil. Mas eu tenho um recado de Deus para você também. Você pode se acender. E o quarto, coloca para mim por favor, é o liito. Repita comigo, liito. Ai, meu irmão, esse é o tipo de carvão que é usado muito em indústria, para locomotivas, para fazer coisas enterradas. Por quê? Porque esse tipo de carvão funciona muito bem. Ele se acende na pressão. Somente na pressão é que ele se acende. Você conhece alguém assim? Talvez é você mesmo, que só se acende quando a pressão chega. Está tudo bem, tudo caminhando, você se apaga. Mas só uma pressão chegar, só um amasso chegar, aí que você lembra que tem que se assentar. Você não é assim, não é. Vou pregar para quem está na internet. Aqui não tem ninguém assim, que só se lembra de acender na pressão.
Só quando as coisas estão apertadas, só quando o parafuso está sendo apertado, só quando está na moenda. Esse dia eu falei de uma maneira brincando, mas é uma verdade. Esse dia eu estava na beira de uma praia e passou um iate maravilhoso, daquele que Neymar tem inveja. Que iate? Aí o irmão disse assim: pastor, já imaginou o senhor hoje com um daquele? Eu olhei aquele iate lá, que o Neymar tem ciúme dele. Ele disse: é. Imagine o senhor naquele. Eu disse: eu vou estar desviado sexta, sábado, domingo. Se eu tiver um iate daquele agora, eu vou estar na igreja segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado, domingo ninguém me viu. Claro que eu falei de maneira brincando com ele, ele ria. Eu não usei essa frase, eu disse assim: eu vou ser crente segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado, domingo eu vou estar meio desviado. Mas tem gente assim, que só funciona na pressão. Se Deus trazer um pouquinho de refrigério, já era. Ele se apaga. Então Deus, já conhecendo ele, sempre deixa ele aonde? Aí você está reclamando: Senhor, porque só assim, a vida toda assim, só estou na massa, só estou na moeda, só estou na peneira, não aguento mais. Jesus disse: tu só acende assim. Só quer acender assim. Se a pressão te acende, então vai viver na pressão. Rapaz, sumiu, glória a Deus, por causa de quê? O pessoal na galeria acho que não veio não. Ai, meu Deus do céu. Bota o quinto aí. Sai disso. Bota o quinto aí, Bruninha. Bruninha, Deus abriu uma porta. Deus abençoe. Glória a Deus. Agora não tem desculpa mais para não casar. Nem ela disse amém, nem o varão, noivo. Meu Deus. Grafite. Grafite você conhece muito bem. É aquela ponta do lápis. Ou para o mais moderno, ponta da lapiseira. Ou se é que tem alguma coisa mais moderna hoje. É aquela pontinha do lápis. E ela tem uma coisa peculiar, o grafite. O grafite, esse carvão, era usado muito na hora da purificação da prata. Na hora da purificação da prata. Segundo Malaquias capítulo 3, versículo 3, se não falo memória, a Bíblia diz que o fundidor, ele para diante do fogo, das brasas acesas, que é as brasas em grafite, ele coloca lá. E quando vai colocar a prata lá, para duas coisas. Primeiro, para derretê-la. Porque tem pessoas assim, que ele até acende, mas é duro demais. Você conhece alguém duro? Igualzinho aquela galinha velha. É bom, mas é dura. Não tem assim? Não tem? Tem? Já comeram galinha dura? É galinha dura que fala ou galinha velha? Oi? Galinha do pé duro. Esse aí já sabe que mora em Tinguá. Meu Deus. Vamos lá. Não é boa, mas é dura. Tem pessoas que assim, demora a derreter. Aí Deus precisa fazer o que com essas pessoas? Colocar no forno as brasas de grafite acesa, porque essa brasa faz derreter a prata. Tem gente assim, irmão, que é duro demais. Aí o que Deus pega e faz? Eu tenho um forno para colocar você. Quando ele vê derretida, ele puxa para fora a prata já derretida e olha para ela. E quando ele olha para a prata, ele vê meio embaçado o seu rosto. Então o que o fundidor faz? Volta de novo para o fogo. E quando ele tira e ele vê o reflexo do teu rosto, ele diz: então está purificada. Porque para o fundidor, ele tem que olhar e ver o reflexo do seu rosto perfeitamente. Se não tiver perfeitamente o seu rosto refletido, volta de novo para o forno. Enquanto Cristo não olhar para nós e ver o reflexo dele,
Enquanto Ele não vê perfeitamente, Ele sempre vai nos colocar e nos manter no fogo. Porque tem pessoas assim, irmãos, só o fogo para derretê-lo, só o forno para purificá-lo. Deus usa profetas, foi assim que a nação de Israel. Deus dá direção a eles, Deus levanta alguém, mas nem assim se derrete. Aí Deus diz: como a pastora Fabi está dizendo antes, o propósito de Deus era 40 dias passando pelo deserto. 40 dias virou 40 anos. O fogo da fornalha chamada deserto, até eles se derreterem. Um silêncio, irmão. Acho que eu vou pregar porque está na internet, irmão. O segundo é a purificação. Deus está te chamando, se conserta, endireita as suas veredas, largue logo esse pecado, abandone logo isso, apruma-te. E você está enrolando para se posicionar, para se alinhar. Como ainda não está purificado, Deus diz: eu tenho um forno te esperando. Tem um forno te esperando, até que você seja totalmente purificado. Repita comigo: brasas acesas. Brasas acesas. Quem é você no reino do Espírito? Como é que é a sua sensibilidade diante dele? Você é turfa? Pega fogo rápido demais? Nós estamos vivendo hoje, irmãos, uma chamada tocracia. É a tacografia, é isso. Se não for, Joelma depois me corrige. O que é isso? As pessoas são rápidas demais. Rápidas demais. Estão correndo demais. Já reparou como as pessoas estão chegando no culto? Estou falando sobre sensibilidade. As pessoas chegam com... Hoje tem domingo de manhã, aí já vem arrastar, tem que ir na igreja de novo. As pessoas já vêm arrastadas. Quando dá o graça e paz, vambora. Você já viu alguém pregando hoje que a igreja, ela é perseverante? Será que a gente não entendeu na Bíblia que diz: enquanto entrares na minha presença, não apresseis em sair? As pessoas, irmãos, não sei o que está acontecendo com a igreja brasileira. As guerras que nós estamos vivendo, as pessoas já não se quebrantam mais. Aonde é que estão os lenços? Onde está o choro do pregador que temperava a mensagem com as suas lágrimas? Porque a mensagem primeiro cortava para ele. Obrigado. Ele cria tanto daquilo que ele pregava, que a primeira pessoa sentiu o impacto da mensagem era o próprio pregador. Então era normal o sermão dele ser molhado com lágrimas. Nós estamos numa mera formalidade. Culto virou formal. Entrei aqui dentro, senti a presença, amém, obrigado. Não senti, entrei de uma forma, saí da mesma forma. Do jeito que eu tô, sei lá. Se não mudar nada, sei lá também. Irmão, será que Deus tem prazer em descer aqui? Será que Deus descer aqui, Ele vai encontrar um povo faminto pela sua presença? Tufa, pessoas que queimam. Rápido demais. Onde estão essas pessoas que já nos chegaram? Eu sou da época, irmãos, eu sou da época que a gente, o ônibus passava aqui, o ônibus 11h40, porque a gente tinha que estar em Tinguá meia-noite, não é isso? O último,
Era o último ônibus. E o outro ônibus só saía às 6 da manhã. Então você pegava esse ônibus aqui, aqueles ônibus lotados, pandeiro comendo sol dentro do ônibus. Tu indo para o Monte Tiguá, irmão, dentro do ônibus tu recebia 3 profecias, 4 revelação, e podia dizer assim, ó, me deixa já no próximo ponto que eu já recebi minha vitória. Você podia, mas você ia. Irmão, para você chegar até o monte era uma batalha. Por quê? Porque Deus tomava os vasos, e já no caminho para você subir o monte, você já tinha a resposta de Deus, sentia a presença. Pastor, por que vocês não voltavam? Por 2 motivos. Primeiro, que não tinha ônibus. Segundo, tu dizia assim, se só no começo já tem esse manto todo, imagine lá no meio. Tu dizia, isso aqui é que eu quero para minha vida, e você queimava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de joelho dobrado. Irmão, já disse aqui uma vez, e vou pregar sobre isso porque essa é a minha unção. Você nunca vai ver o pastor pregando sobre libertação. O dia que eu prego sobre libertação, alguma coisa, eu peço a minha mulher para me orar. Ela joga o talite em cima de mim, eu estudo com talite. O dia que você vê eu pregando com talite é o dia que eu estou pregando sobre libertação. Então minha unção é essa aqui, é despertamento espiritual. Essa é a minha chamada. Mas eu já disse aqui outras vezes que eu não sei o que acontece com essa juventude de hoje. Por quê? Porque a gente ia para dentro das casas para passar horas em oração. Horas em oração, para Deus abençoar, visitar o culto. E no meio da oração, um jovem levantar e dizer assim: olha, Deus falou comigo que o pastor fulano vai ler a devocional. Que tempo só sabia que tu ia pregar na hora. O pastor dizia, a mensagem está com fulano. Tu que vinha preparado, tu não vinha preparado para tu ver só não. Por quê? Porque o pastor vinha no culto e Deus revelava para ele: ó, Marquinhos que está com a palavra hoje. Tu ia para o culto e Deus revelava com quem estava a palavra e quem não estava. Fulano de tal vai ler devocional no capítulo tal, versículo tal. Outro levantava outro jovem na oração e dizia: Deus me falou que vão cantar o hino 24, 32 e 28. E eu dizia assim, ó, Deus vai dar, fulano de tal vai ter uma oportunidade de me revelar. E a gente ia para o culto cedo e ficava lá orando. De repente o pastor dizia: estou fulano de tal, vai ler a devocional. A gente olhava para o outro, viu, Deus falou com a gente lá e está acontecendo aqui. Aí aquilo te dava mais fome. A gente saía do culto, não ia para a lanchonete. A gente saía do culto, não ia para namorar. A gente ia para o monte, porque aquela unção que Deus derramou aquele dia, nós queríamos muito mais ainda. Olha, demora a pegar, mas acende. Ou você é antracito, se sente um restinho, mas Deus também quer te acender. Ou você é lito, só debaixo da pressão. Ou você é grafite, que Deus precisa te amolecer e te purificar. Eu disse para você, se nós vamos orar hoje, nós vamos orar agora. Porque eu gostaria que você me desse toda a atenção. Bota o tema para mim, o tema está aqui, perfeito. Parece que eu combinei com a Bruninha, senão que ela estará na unção do Espírito. Brasas, assim, repita comigo: Brasil. Rapaz, eu tô vendo um negócio voando aqui. Eu queria a fé do pastor, esqueci o nome dele agora. Eu conheci um pastor em Realengo, que ele me pediu oração e dizia assim: pastor Sandro, esse homem passava 9 horas de oração com Deus. Ele dizia assim: pastor Sandro, como é que pode homem como eu, pentecostal, que prego mais falando língua estranha do que realmente pregando, fui chamado para pregar numa igreja totalmente tradicional, onde não creio em batismo com o Espírito Santo? Eu disse assim: não sei, mas tem algum propósito aí. E ele passou 9 horas orando antes de ir para aquele lugar, onde batismo com o Espírito Santo não acreditava, em língua estranha não acreditava. Ele disse que começou a pregar, até que um bicho começou a andar no meio da igreja e todo mundo começou a ficar assustado. De repente ele chegou, em nome de Jesus, aquele bicho caiu, durinho, puf. Aí alguns disseram: glória a Deus, sei que é isso, meu Deus, olha só o que aconteceu. Aí começou um barulho, disse que aquilo ali empolgou ele. E aí ele começou, entrou um morcego na igreja, que foi uma gritaria. E quando aquele morcego chegou quase em cima do altar, e disse: em nome de Jesus, o morcego caiu mortinho.
Final do culto, 78 pessoas batizadas com o Espírito Santo com fogo. Os bichos andando aí, eu estou nessa unção, vai. Mas eu gostaria que você me desse a tua atenção agora, por favor, isso aqui mudou minha vida. De sexta para sábado eu fui, quando a minha mulher foi para o quarto, e eu fui para a sala, e eu chorava em cima disso aqui. Eu gostaria que você me desse toda a sua atenção agora. Você que está na internet, você que está ouvindo essa mensagem, escute isso que eu vou dizer. Brasil, no século de número 16, se eu estiver errado em data aqui, vocês me ajudam aí. No século 16, exatamente dia 9 de março, dia do meu aniversário, no ano de 1500, ao meio-dia, às margens da praia em Lisboa, 9 naus e 3 caravelas com 1.500 tripulantes portugueses saíram para fazer um comércio com a Índia. Depois de 42 dias de navegação, o vigilante de proa gritou: terra à vista! Terra à vista! Reviu um monte chamado Pascoal, que ficava na Bahia, em Itamaraju. E eles chegaram naquela terra no dia 22 de abril de 1500. Eles são recebidos pelos nativos da época, os índios da floresta. Eles perguntaram: tem nome essa terra? Os índios responderam: não. Então chamaram aquela terra que todo mundo conhece de Terra de Veracruz. Terra de Veracruz. No dia 26 de abril, o padre Henrique de Coimbra realiza uma missa. Eles levantaram uma cruz de madeira e dizem que a partir de agora aquela terra não seria Veracruz, e coloca o segundo nome dessa nação: Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Depois um homem chamado Gaspar da Gama, perito do Oriente Médio, sai no meio da floresta e chama a atenção dele uma árvore que ele não tinha visto em lugar nenhum do mundo, nem em Portugal. Ele começou a cortar aquela árvore e viu que dentro dela havia algo vermelho, como brasa acesa. Quando ele vê essa árvore, brasa acesa, ele vai dar o terceiro nome a essa nação. Qual é o terceiro nome dessa nação? Brasa acesa, que significa Brasil. A palavra literal de Brasil é brasas acesa. E você não crê que essa nação, ela é muito profética? Se você for estudar um pouquinho sobre Gaspar da Gama, era um português. O pessoal de Portugal está me escutando. Tem gente que está querendo ir para lá. Quem está lá quer vir para cá. Quem está aqui quer ir para lá. Vou dar uma receita para quem está lá. Procure uma autoridade espiritual e peça perdão pela rebelião do Brasil. Quem está indo, não vai sem diante, chegar diante de autoridade e pede perdão, para ver se Deus tem misericórdia de vocês e dessa nação. Mas estudar um pouquinho sobre Gaspar da Gama. Gaspar da Gama, se você estudar um pouquinho profundo, você vai ver que ele era descendente de judeu. Corria nas suas veias o sangue do pai Abraão. E esse homem, de forma profética, coloca o nome dessa nação de Brasil: brasas acesa. Para quem não crê, o Brasil é um país miscigenado, ou o país mais miscigenado do mundo. Nós somos o povo que mais se espalha na face da terra. Existe brasileiro no mundo inteiro, existe igreja brasileira quase no mundo inteiro. Hoje não é a maioria das igrejas americanas no Brasil, mas somos a maioria de brasileiros com a igreja na América. Eu quero dizer para você três coisas para a gente orar agora.
E eu vou dizer isso aqui sempre até que aconteça. Um dia perguntaram para Luiz Hermínio: por que você prega a mesma coisa? Ele disse: a culpa não é minha, a culpa é de vocês que não entenderam. Porque o dia que vocês entenderem, Deus muda a voz. Todos os canhões de profecias estão apontados para o Brasil. A promessa do grande último avivamento é o Brasil. O Brasil é uma brasa acesa que vai acender o mundo inteiro. Eu falo pelo Espírito e provo porque eu creio. O que Deus vai fazer no Brasil e no mundo vai ser um avivamento maior que foi nos dias de Pentecostes. Me pergunta por que será maior, pastor? Me pergunta. Por quê? Porque aquele povo era poucos. Hoje nós somos quantos milhares, de milhares e milhares. Será a maior colheita de todos os tempos. Um dia a minha mãe chega em casa, chama o meu irmão mais velho, Sérgio, chama a minha irmã Silvana, chama a minha pessoa e chama meu irmão Roberto, que é o mais novo. Colocou antes nós 4 sentados no sofá que era de 3. Ela sentou, arrumou um videocassete. Nossa, não lembro se ela trouxe da patroa, pediu emprestado. A minha mãe arrumou um videocassete e colocou uma fita cassete. Quem era a pregação? Pastor Josué Irion. Lembra, Silvana? José Irion. O homem que estava pregando, dizendo que o diabo tinha armado uma estratégia para acabar com as crianças do mundo inteiro. E qual era a estratégia? Os videogames. Ele pregando sobre isso contra a Disney, sobre as imagens que aparecem através dos videogames. No final daquela mensagem, minha mãe botou a gente para ouvir. Ele disse que estava numa universidade dando aula de missiologia. Ele disse que no meio daquela reunião, o Espírito Santo foi liberado, derramado, e houve um grande mover naquela sala. E de repente Deus levanta um adolescente, aponta para ele e diz: vá ao Brasil, vá ao Brasil e diga para eles que está chegando o tempo de as brasas se acenderem. Diga ao Brasil que eles são o último e o grande derramar do Espírito Santo. Eu disse para vocês que está aí nos vídeos em Toronto o que aconteceu no Canadá, em Toronto. A profecia que saiu de lá é que Deus vai fazer no Brasil 12 vezes mais. Quando teve o aniversário desse avivamento, um dos líderes desse avivamento se colocou de pé diante daquela multidão naquele aniversário, e ele começou a profetizar como se estivesse surfando em uma onda. Ele disse: o que aconteceu é simplesmente uma orla da grande onda que eu vou derramar sobre a nação brasileira. E ele gritava: Brasil, 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 brasas acesas. Escute, a tradução da palavra Brasil não é brasas acesas, é a tradução da brasas acesa que é Brasil. Você está numa nação que é conhecida e profetizada como terra de brasas acesas. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil, enquanto muitos estão aqui dentro falando mal da igreja, se levantando contra a igreja, porque a pessoa que diz que bebida alcoólica não é pecado, que pode beber, não é a favor da igreja, é contra elas. Me pergunta uma família, uma só, se tem alguém aqui, me diga, alguém que quando a bebida chegou na sua casa trouxe alegria, paz, felicidade, prosperidade. Tem alguém? Mas se você perguntar aqui quantas famílias foram prejudicadas por causa da bebida, mas estão pregando por aí que pode tomar um vinhozinho. Enquanto os pastores estão pregando pode beber, nos alcoólicos anônimos estão dizendo evite o primeiro, a católica dizendo evite o primeiro, e os pentecostais do manto, do fogo, podem
O sangue de Jesus nos repreenda. Ai de vocês mexerem contra a igreja do Senhor. Não toque nas santas doutrinas da palavra de Deus. Quer beber, se prostituir? Beba e se prostituir sozinha. Não leva a minha igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Olhe a ordem de Deus. Meu Deus, que unção é essa? Alguém me segura, Jesus. Eu já parei de pregar. Pode falar, Jesus. Quantos podem sentir o choro do Espírito agora? O meu espírito geme, geme, geme. Quem pode sentir o gemido do Espírito agora? Chorodoro bababababá, ramarossorocotoro bababababababá, roxotototototo. Pode vir ali. Brasil, terra acesa. A Meli de intercessão está aí? Pastora Fabi está aí? Fica de pé, filha. Fica de pé. Meu líder de adoração está aí? Meu Deus. Ah, como eu queria que essa igreja tivesse a sensibilidade de sentir o choro do Espírito. Como é que o Espírito clama pela santidade da sua igreja. Como o Espírito geme, com gemidos inexprimíveis, querendo que a sua igreja volte a acender. Minha líder de intercessão, minha líder de adoração. Cadê meu líder de adoração? Fica de pé, por favor. Cadê meu líder de missões? Ele veio direto do trabalho. Cadê ele? Orosso. Cadê ele, pastor Demir? Está lá em cima também. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, debaixo do querubim, e enche as suas mãos de brasas acesas, e espalhe sobre as cidades. O anjo do Senhor aparece diante de vocês e lhe dá uma ordem hoje, dizendo: encha as suas mãos de brasa acesa e espalhe sobre a cidade. A ordem de Deus para vocês é: encha as vossas mãos de brasa acesa e espalhem sobre as cidades. Eu tenho uma palavra para a igreja brasileira, e a palavra para a igreja brasileira é essa: Brasil, brasas acesas. Encha as vossas mãos de brasas, Brasil, e espalha sobre as nações. Eu tenho um recado para o Ministério Céus Abertos. Para quem crê, abre as suas mãos. Abra suas mãos se você crer. Enche as suas mãos de brasas acesas e espalhem sobre os bairros
cidades, nação e sobre os povos.